Meu cordial bom dia a todos vocês neste 20º domingo após Pentecostes. Com alegria e gratidão no coração, quero saudá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O lema bíblico para esta semana encontramos em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Como mensagem para este domingo, leio do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. O jovem rico. Quando Jesus estava começando de novo a sua viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não acuse os outros com falsidade, não engane os outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde pequeno tenho observado a todos estes mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Você precisa somente de uma coisa. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o homem ouviu isso, ficou aborrecido, e porque era muito rico, ficou triste então e foi embora. Jesus olhou para os discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos estranharam isso, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil o rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Olhe, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, disse Pedro. Jesus respondeu: Eu afirmo que aquele que, por causa de mim e do Evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Até aqui
o texto bíblico. Queridos irmãos, irmãs na fé, estamos diante de um texto desafiador e também, ao mesmo tempo, de um problema muito antigo. Como título desta mensagem, poderíamos dizer agarrado aos bens materiais. Nos tempos de Jesus, já havia o problema de certas pessoas estarem demais agarradas aos bens materiais. Eram incapazes de buscar um caminho de perfeição por estarem vinculados às riquezas, ao dinheiro e aos próprios patrimônios. O evangelho desse 20º domingo após Pentecostes nos conta a história de um jovem rico que veio ao encontro de Jesus, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levarás falso testemunho adiante, não prejudicarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aquele jovem era muito bom, era um jovem especial. Com a consciência em paz, pôde dizer com toda a tranquilidade: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Jesus então olhou para ele com amor e lhe disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isto, ficou abatido. Diz o texto bíblico que ele foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Queridos irmãos e irmãs, não nos surpreende que diante desta cena Jesus fizesse o contrário. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele não está falando propriamente contra os ricos, mas contra o demasiado agarramento aos bens materiais. As riquezas podem se transformar até em instrumento de santificação. As riquezas podem se transformar em bênçãos, inclusive. Há pessoas que aproveitam a situação econômica privilegiada e se tornam parceiros em projetos sociais de desenvolvimento e de sustentabilidade. Muitas boas iniciativas da igreja ou de seus grupos organizados são parcial ou inteiramente financiadas por pessoas capazes de fazer doações expressivas por amor à causa do reino de Deus. Assim, a mensagem de hoje nos desafia a todos nós a nos questionarmos:
onde temos colocado a nossa ênfase? Temos nos agarrado em nossos bens materiais? Ou em primeiro lugar em nossa vida está o Evangelho, está aqueles projetos sociais que ajudam verdadeiramente aqueles que necessitam? É um texto muito importante do Evangelho de Marcos, o texto do jovem rico. Fica aqui a pergunta, também para ti, nesta manhã. O que tu tens feito em relação aos teus bens? Não interessa se são muitos ou poucos. O que interessa é que tu não permaneças agarrado neles, mas que tu possas estender a tua mão e ajudar ali onde for necessário. A tua comunidade precisa de ti. Como tu estás em relação aos teus bens e em relação à tua comunidade? Pense nisso, reflita sobre isso, ore sobre isso. Que Deus te abençoe. Neste momento, gostaria de dar alguns avisos também para todos nós. Nossa secretaria continua aberta das 13h30 aos sábados até às 16 horas. Eu estou lá, também alguém do presbitério estará para atender aqueles membros que chegam. A secretaria também ficará aberta aos domingos, depois do nosso culto, então que inicia às 8h30 da manhã. Todos são convidados com todos os protocolos estaduais e também aos que a ISLB exige, nós como comunidade, para que sempre tenhamos em dia todo o aparato para que as pessoas se sintam seguras em vir e participar. Nossa campanha Vai e Vem ainda vai continuar mais algumas semanas e nós, a comunidade Bom Pastor, iremos encerrar a campanha missionária da nossa igreja no culto do dia 1º de novembro, às 8h30 da manhã. Aqueles que gostariam ainda de fazer a sua oferta estão convidados a fazê-lo. No dia 21 de novembro, teremos uma promoção em nossa comunidade. Teremos novamente o nosso cachorro-quente, que será apenas para pegar e levar. Aqueles que necessitarem que se leve em casa, também precisam, então, comunicar. Os cartões já estão em nossa secretaria, no valor de R$13, e acompanha junto um pequeno refri. Necessitamos de algumas doações, para que também a nossa promoção seja bem sucedida. Aqueles que quiserem doar algo, devem entrar em contato com o nosso presbitério, então saberá o que poderá doar, ou também em forma de dinheiro para que seja então comprado pelos organizadores desta promoção. Obrigado. Convido para a nossa oração, depois nos unimos na oração do Pai Nosso e recebemos a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, chegamos diante de Ti, te agradecendo por esta mensagem bíblica que encontramos no Evangelho de Marcos e que nos desafia a nos desprendermos dos nossos bens materiais. Com nada nascemos e com nada partimos. Por isso que Tu nos ensines a nos desgarrarmos de tudo aquilo que nos prende, que nos aprisiona e que nos impede de estendermos a mão e ajudarmos ali
onde é necessário, seja por meio de ações sociais, seja através da nossa comunidade, enfim, nos ensine, amado Deus, a colocarmos o alicerce da nossa vida sob a Tua palavra e não sobre bens materiais. Abençoe a todos nós, também dá-nos saúde, querido Deus, e forças para enfrentarmos o nosso dia a dia. Te agradecemos por tudo que Tu nos tens dado, pelas bênçãos, pela Tua proteção e também porque Tu tens olhado para nós sempre de novo com amor e com esperança. Amado Deus, queremos agora nos unir em torno da oração que Tu mesmo nos ensinaste dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém.